Ação Global Anti-Davos contra o ataque neoliberal, em defesa da democracia, da soberania das nações e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, promovido pela coordenação do Fórum Social Mundial. Conhecedora das dores trazidas por inimigos. Irmãs, amante das matas, das terras e suas flores, transbordante de amores por seus homens guerreiros, bravos e heróicos companheiros, na busca da liberdade, a quem quiseram impor uma injusta sociedade. Irmãs, rebeldes, guerreiras, em defesa do seu povo, se quedam em nossa memória, construindo a trajetória na busca de um mundo novo, liberto de todo abandono, onde retumbe o grito de que esta terra tem dono. Quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher? Com seu corpo tão pequeno, de olhos vivos, serenos, pela estrada vigilante, levando a luta adiante pela paz não alcançada, tecedeira de sonhos no entardecer, na madrugada. É Jussara, mãe mulher, índia missioneira. É Jussara, todas as mulheres indígenas, negras, brancas, camponesas e operárias a germinar no continente latino-americano mestiço, pleno de luta e feitiço, como os elos de um cordão. Nossas crioulas sementes do forjar de uma nação, fazendo nosso sonho realidade se tornar, pelo legado de lutas da experiência missioneira, no raiar de um novo tempo nesta pátria brasileira. Obrigada, Jussara. A Jussara, que integra, junto com representantes aqui, o grupo facilitador do Fórum Social Mundial. Antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas a todas e a todos que estão aqui, neste momento em que lá do outro lado do mundo, numa cidade que é considerada bonita, mas não tão linda como a que nos acolhe aqui, se reúnem pessoas, representantes de governos e corporações que tomam decisões que afetam diretamente as nossas vidas, porque se consideram donos dos destinos e modelos que devem reger o mundo. E nós estamos aqui porque não aceitamos essas imposições e porque nós acreditamos que é possível não só enfrentá-las, como apontar outro caminho para a humanidade, para as sociedades humanas. Então, eu estou aqui em nome do Conselho Internacional, junto com o Mauri Cruz. Meu nome é Rita Freire, eu integro também o grupo facilitador do Fórum e sou da rede Ciranda de comunicação. Eu queria, antes de fazermos aqui o início das atividades, fazer um agradecimento aos demais integrantes do grupo facilitador do Fórum Social Mundial, que vai acontecer em Salvador, na Bahia, que está aqui, a nossa companheira Liege, está aqui conosco, nosso companheiro Edson França, né? Flora, quem mais está aí? Eduardo Zanata, o Laurino, sim, e
Junto conosco estão, lá de Salvador, todas as pessoas que integram a organização local. E queria agradecer também ao coletivo gaúcho, ao Comitê Gaúcho do Fórum Social Mundial, que me fez esse convite. Eu fiquei muito honrada para vir aqui mediar essa mesa junto com o Mauri. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Mauri, para início dos trabalhos, e em seguida nós teremos uma saudação muito especial aqui para iniciar as nossas apresentações. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Esse nosso ato é o ato Dia de Ação Global Anti-Davos. Ele foi pensado em janeiro de 2017 aqui em Porto Alegre, dentro do Fórum Social das Resistências, quando decidimos fazer o Fórum Social Mundial no Brasil, em Salvador, em março. Entendemos fundamental demarcar, né, o sentido do Fórum Social na nossa contraposição ao que representa o Fórum Econômico de Davos, e nesse sentido fazer este momento, né, de diálogo, de debate, de ação global aqui em Porto Alegre, e que acabou ganhando este tom em função da nossa conjuntura brasileira, em função do golpe e da crise democrática que a gente vive. Então, este momento é um momento fundamental para nós no processo de construção do Fórum Social, que vai acontecer de 13 a 17 de março em Salvador, e ele vem, como disse a Rita, num processo de mobilização internacional, nessa conjuntura e nesse contexto, em que resistir é criar, resistir é transformar, esse é o nosso lema. A ideia do nosso momento aqui é um ato político. Nós sabemos, todas e todos, que nós estamos com uma agenda bastante pesada a seguir, né? Então, é um ato político, não é um seminário, não é um espaço de palestras. A gente quer fazer aqui um ato político de 1h30, 2 horas no máximo, e depois seguimos para a esquina democrática, onde nós seguimos com a nossa ação de luta dentro desse calendário de 22, 23 e 24, né? E nos somando a toda essa mobilização que o Brasil e o mundo estão realizando em Porto Alegre em defesa da democracia. Essa é a nossa dinâmica. Então, os nossos convidados aqui, nós temos representantes de movimentos sociais e de segmentos políticos que vêm se somando nessa dinâmica, nesse processo urgente da necessidade da construção de um outro mundo possível. Então, para nós é muito importante esse momento. A gente agradece a todas e todos que estão aqui e fazemos um apelo às companheiras e companheiras que estão lá fora e que não conseguiram entrar, para que acompanhem esse processo pelo telão, pelo som, porque realmente quando a gente imaginou o evento, a gente imaginou que teria não imaginou que teria essa dinâmica acontecendo agora. Bom, nós vamos convidar aqui para uma saudação o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Edgar Preto. Muito boa tarde, prezados companheiros e companheiras. Olívio Dutra me ensinou que o anfitrião, o que recebe, tem que cumprimentar os visitantes. Então eu farei bem rapidamente. A nossa coordenação aqui, o Mauri e a Rita, queridos companheiros, 2 senadores, um gaúcho e um paranaense, acima de tudo brasileiros que nos orgulham muito, o senador Paulo Paim e o senador Requião. E acaba de chegar também essa grande figura humana, esse senador paulista, companheiro Eduardo Suplicy. Querida deputada federal Alice Portugal, querida companheira, minha amiga, que dignifica ainda mais esse parlamento com a sua presença, companheira Manuela Dávila. Querido professor Dr. Antônio José Avilan Nunes, da Universidade de Coimbra, em Portugal, seja bem-vindo. Querida companheira, presidenta da UNE, Mariana Dias, bem-vinda de novo ao nosso Rio Grande. Queridos companheiros da coordenação do CONAN, aqui saúdo Gilberto Leal, que representa a todos. Querida companheira representante do MST, Elenir Martins. Querido companheiro representante do MTST, Movimento Trabalhadores Sem Teto, Boulos, também nos honra com a sua presença.
Companheiro Lindbergh Faria está descendo lá do gabinete parlamentar da presidência. Ex-ministra, ex-senadora Edeli Salvati, também seja bem-vindo. Queridos companheiros Selvino Rec, Raul Carrion, Jussara Coni, ex-deputados dessa casa. Querido companheiro ex-ministro, ex-deputado federal, ex-vice-governador do Rio Grande, companheiro Miguel Rosseto, e que seja futuro. Estimados companheiros e companheiras, sintam-se todos vocês saudados, os que estão aqui dentro do teatro, os que estão lá de fora, que não teve espaço aqui dentro. Estamos aqui, amigos e amigas, numa casa democrática, onde estão homens e mulheres eleitos pelo voto da população. E é por isso que, ao contrário de meses atrás, que aqui para votar alguns projetos do Executivo, foi determinado a colocação de grades, de cerco, e quando as grades físicas de ferro não eram suficientes, aqui dentro do parlamento teve a brigada militar, a tropa de choque, para impedir gaúchos e gaúchas de entrarem. Na minha posse eu disse, enquanto eu for presidente, pela minha origem, da onde eu venho, essa casa não tem cerco, nem grade e nem polícia. É por isso que eu me orgulho em receber todos vocês. É por isso que eu me orgulho em receber aqui o ex-governador e ex-ministro Jacques Wagner, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, companheiro. Espero sinceramente que nenhuma outra coincidência estranha como hoje de manhã aconteça nessa casa, que faltou luz aqui e em mais 21 prédios de Porto Alegre apenas. Eu formalizei agora um pedido ao presidente da Companhia de Energia do nosso estado, da CE, que me diga tecnicamente o que houve, que só faltou luz aqui e em mais 21 prédios. Companheiros e companheiras, me orgulho da presença de vocês e da Assembleia sediar esse encontro, em contraponto ao Fórum Social de Davos. Aqui uma preparação para o Fórum Mundial em Salvador. E a nossa capital, Porto Alegre, que mais uma vez está sendo olhada pelo mundo, foi sede do Fórum Social Mundial, para orgulho de todos nós. Por isso, em nome desse presidente, e certamente de todos vocês e de outros milhares, nosso protesto, nosso repúdio a esse prefeito de Porto Alegre, que achou que para cá viria baderna, para cá viria bagunça, não convive com o povo do nosso país, não conhece o nosso estado, não conhece as características do nosso povo de Porto Alegre. Aqui estamos, de cabeça erguida, para dizer: se não tem prova, não tem crime. Se tem uma Constituição brasileira, ela é única. Não pode ser uma pro Temer, pro golpista, ilegítimo, corrupto. Não pode ter uma pro Aécio Neves e não pode ter outra pro Lula. Nenhum brasileiro é condenado sem prova. Que a justiça seja justa, porque nós não paremos de lutar. Lula de novo, com a força do povo. Muito obrigado. Obrigado, Edgar. Obrigado, Edgar. Agradecemos. A Assembleia Legislativa sempre foi uma parceira das edições do Fórum Social Mundial que realizamos aqui. Eu quero fazer uma combinação. Pessoal, esse nosso evento é um evento do Fórum Social Mundial, certo? Para quem acompanha o Fórum Social Mundial nesses 17 anos, sabe que o Fórum Social Mundial é o espaço, é o momento do protagonismo da sociedade civil planetária. É o lugar onde os movimentos sociais, as organizações sociais, organizam a sua fala, organizam a sua militância, dialogam estratégias e dialogam com os governos e com os partidos políticos. O Fórum Social é o espaço do protagonismo da sociedade civil. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa cara, essa é a nossa característica. E temos nos governos progressistas democráticos e nos partidos progressistas democráticos grandes aliados para essa estratégia de construirmos um outro mundo possível. Eu falo isso por quê? Porque nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, várias lideranças, referências nacionais e internacionais, e que vão compor a nossa mesa. Nós temos um tempo específico aqui da nossa dinâmica, certo? Como eu disse, é
é um ato político, é um ato anti-Davos, é uma demarcação de uma fala nossa nacional e internacional. Esse nosso momento ele está sendo acompanhado a nível internacional, porque esta agenda é a agenda do Conselho Internacional do Fórum. Pela página do Facebook da Assembleia, está sendo retransmitido para todo mundo esse nosso evento. Então é nessa característica que a gente vai organizar essa nossa dinâmica. Nesse sentido de ir compondo, então eu vou convidar o vice-presidente do Uruguai, Raul Sendic, que está aqui, para que possa também se somar aqui à nossa mesa aqui atrás. A nossa dinâmica vai ser o seguinte, dialogando com convidadas e convidados aqui da nossa mesa. Nós vamos pedir para o nosso senador Requião fazer uma fala sobre o momento brasileiro, o momento internacional, a questão de Davos, a questão da democracia. E a partir da fala do companheiro Requião, nós vamos abrir para saudações das demais companheiras e companheiros da mesa, entendendo que nós temos duas questões centrais. Nós temos o nosso ato às 16, 17 horas na Esquina Democrática, e várias das companheiras e companheiros que estão aqui pretendem estar no aeroporto para receber o ex-presidente Lula. Então nós vamos organizar essa nossa dinâmica para que a gente cumpra a função política que nós viemos fazer aqui, que é dar um grande grito internacional contra o que o Fórum Econômico de Davos representa, que é um mundo sem sociedade civil, que é um mundo onde o mercado pensa em organizar as nossas vidas, aliás não, pensa em organizar a nossa morte, porque o que representa o Fórum Econômico Mundial é a morte da humanidade no planeta. Então eu passo para o nosso companheiro Requião para a sua saudação. Minutos infestados. Nós estamos aqui fazendo uma contraposição ao encontro de Davos, onde os homens mais ricos do mundo se reúnem com presidentes e dirigentes de países importantes para reafirmar a sua intenção de estabelecer a hegemonia do capital financeiro, do capital vadio, sobre a democracia e a fraternidade. Eu estava aqui pensando em Davos e me recordava de um trecho de uma peça de Shakespeare, Henrique V e a Batalha de Agincourt. Uma célebre batalha onde ingleses, mais ou menos 500, voltavam para casa comandados pelo seu rei, Henrique V, cansados, esfalfados de anos de combate, quando, não mais que de repente, numa região que era dominada pela vista do Palácio de Agincourt, deviam enfrentar 16 mil franceses, descansados, montados, munidos de armaduras e das armas modernas na época. A derrota era evidente. A derrota era eminente, e alguns dos soldados ingleses cansados pensavam em desertar. Henrique V reúne a sua tropa e faz um discurso célebre, dizendo o seguinte: aqui, conosco, neste momento, estão os ingleses que deveriam estar, e aqueles que conosco aqui, na véspera dessa batalha, não estiverem, se arrependerão até a morte por não terem estado. A superioridade francesa era tão fantástica que os franceses se recusaram à guerra, à batalha esperada naquele dia. No dia seguinte, com suas armaduras e os seus cavalos avançaram. Mas os ingleses, engenhosamente, haviam inundado uma campina na frente do bosque em que se abrigavam. Colocaram grandes estacas na entrada do bosque e utilizaram pela primeira vez nas batalhas da época o arco e a flecha, que eram instrumentos de caça até então exclusivamente usados por camponeses. Cavalos com armaduras, soldados armados,
quando penetraram na área inundada, imediatamente começaram a afundar. E na água elevada, os soldados franceses morriam como um formigueiro fumigado. Em seguida, eram contidos pelas estacas e atacados com arcas e flechas. Os ingleses tiveram uma vitória impressionante. Morreram mais de 10 mil franceses e as baixas inglesas foram rigorosamente insignificantes. Por que me lembro desse episódio de Shakespeare? Porque nós estamos aqui em Porto Alegre, nesse auditório da Assembleia Legislativa, basicamente para defender o processo democrático e o direito do povo de escolher o seu próximo presidente da República. E nós estamos aqui para dizer aos representantes do judiciário brasileiro que, mais do que Lula, que por todos os títulos é inocente das acusações que lhes fazem, o julgamento será do próprio judiciário brasileiro diante do Brasil e da nossa história. Em Davos, os ricos do mundo defendem a predominância do capital financeiro, a tal globalização. E nós estamos aqui a defender a democracia. Quero, professor Avelães, dar um mergulho no início global desse combate. Tudo se inicia com o surgimento do Estado Social na Europa. O que é o Estado Social? É o Estado que respeita as mulheres, que dá garantias aos trabalhadores. É o Estado que respeita e dá espaço democrático de manifestação para as minorias. É o Estado que entende, finalmente, a importância da sustentabilidade e da proteção da natureza. Esse Estado social se instala na Europa logo depois da derrota do nazismo do Hitler e também em função da vitória do comunismo na União Soviética. Os capitais na Europa, com medo do comunismo, recuam e estabelecem uma série de concessões que vão se acumulando no processo civilizatório do Ocidente como conquistas das classes populares, conquista da evolução civilizatória. E isso ocorre até o momento que, pelas suas contradições internas, e não vamos nos aprofundar nisso agora, o comunismo cai na União Soviética. Então vem a recidiva do capital, o seu desejo desesperado de dominar o mundo. E essa recidiva se dá suportada num tripé. Primeiro ponto de apoio desse tripé: a precarização do executivo, com a magnificação dos bancos centrais dominados pelo capital financeiro. Os executivos passam a ser meros mandaletes, gendarmes, gentes de armas, para reprimir a revolta da população que ia progressivamente perdendo os seus direitos. É o Banco Central tentando dominar de forma absoluta a economia. É o recrudescimento do mamão bíblio. E não se pode, segundo a Bíblia, servir a Deus e a mamon. Aliás, é o recado do Papa Francisco ao encontro do ano passado de Davos, o encontro anterior de Davos. Ele dizia o seguinte: o capital é bom, investido numa fábrica, produzindo bens, garantindo salários decentes para os trabalhadores, viabilizando o progresso das políticas sociais, produzindo tecnologia nova. Mas o capital não pode dominar o mundo, assim como não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a mamon. E o mamon, na Bíblia, é uma palavra que em hebraico não significa nem mais nem menos, significa singelamente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao povo, às pessoas, à civilização e ao capital financeiro.
Com esse tripé, que se inicia com a prevalência do Banco Central sobre o Estado, se avança para o segundo ponto de apoio, que é a financiarização das campanhas eleitorais. Com isso, perdem a significação os programas partidários, Manuela. Os programas partidários passam a ser um discurso na campanha, assim como o discurso dos candidatos é apenas uma maneira de convencer os eleitores, que não obriga a nenhum compromisso no momento da conquista do mandato. Porque o compromisso dos parlamentares financiados pelo capital privado é um só, com os seus financiadores. E nós sabemos o que é isso aqui no Brasil. Afinal, todo esse escândalo da Lava Jato revelou que o capital financeiro, a banca, o Bradesco, o Itaú, o Santander e o capital financeiro internacional passaram a dominar de forma absoluta a maioria do Congresso Nacional. Este é o segundo ponto de apoio do tripé da recidiva do capital financeiro para se afirmar sobre o Estado social e toda a evolução das políticas civilizatórias. O terceiro ponto de apoio é o mais crucial desse processo todo. É a precarização do trabalho. É o trabalho semi-escravizado. É a redução dos salários, o aumento da carga horária e o fim da previdência pública, que passa a ser assumida pela banca privada, que deseja manejar essa massa brutal de recursos para os seus próprios investimentos e o seu processo de dominação associado à privatização do processo eleitoral. Tracei para vocês exatamente o quadro que ocorre no Brasil. No Brasil, essa proposta liberal do capital financeiro veio através de um projeto chamado Ponte para o Futuro, apresentado pelo Temer e formulado por economistas e sociólogos ligados aos grandes bancos, ligados ao capital financeiro nacional e internacional. E eu apresentei para vocês uma visão dramática desse processo. Mas como se pode sair dessa crise que nos encontramos? Me permitam fazer um mergulho na história recente da economia de muitos países. A Alemanha com a nova política econômica, os Estados Unidos com o New Deal e o Japão na associação do Estado com o Keidanrei. Na Alemanha, a crise foi superada por uma associação do Estado com os grandes capitais. E conta a lenda que a inflação acabou numa semana e em 6 meses não havia mais desemprego. Grandes investimentos públicos, enquanto aqui no Brasil se proíbe por 20 anos qualquer tipo de investimento público. Uma loucura completa. Quem comandou esse processo foi um alemão chamado Hjalmar Sachs, Horace Greeley Hjalmar Sachs, que era um economista liberal, mas no dia que assumiu o comando da economia recessiva da Alemanha, se transformou num alemão. E como medida inicial, abandonou a submissão ao dólar e passou a exigir que a Alemanha só fizesse compras trocadas por produtos alemães, porque a conversão da moeda era simplesmente terrível. Em cima dessas ideias básicas de grandes investimentos do capital, para restabelecer o círculo virtuoso da economia, nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt inicia um processo singular. Por incrível que pareça, naquela época, um comandante do processo econômico, conhecido e famoso no mundo até hoje, Henry Ford, monta a linha de montagem. A linha de montagem se baseava numa ideia do economista Taylor. Era a especialização do trabalho. Dizia ele, o trabalho especializado produz pelo mesmo preço, no mesmo tempo, muito mais e com mais qualidade. Da noite para o dia,
a economia americana, que era tão complexa quanto é a nossa hoje, adere à linha de montagem. E Roosevelt resolve dar a Henry Ford a maior comenda dada a um intelectual voltado à economia existente nos Estados Unidos. Ford recusa a honraria. Recusa dizendo que a linha de montagem iria inviabilizar a saída dos Estados Unidos da recessão. Porque a produção aumentava de uma forma ciclópica, mas não havia possibilidade de consumo. O presidente pergunta, mas meu Deus, então o que eu faço? E o Ford responde a ele, em primeiro lugar, por lei, diminua a carga horária para que mais trabalhadores ingressem no mercado de trabalho e possam desta forma também ingressar no mercado de consumo. E a segunda proposta de Henry Ford era aumentar por lei o salário mínimo para que o círculo virtuoso da economia se restabelecesse. Exatamente o contrário do que a tal ponte para o futuro pretende fazer no Brasil. Além disso, Roosevelt, com investimentos pesados, monta empresas com a participação do município, do estado e federais, na área de navegação, na área portuária, construção de usinas elétricas, hidrelétricas, navegação, hospitais e escolas. E os Estados Unidos inicia dessa forma a sua saída da recessão. No Japão a coisa foi semelhante. Criaram o Keidanren, que era uma associação do Estado japonês com as principais indústrias e os principais industriais. E o governo japonês começa a financiar a custo zero a produção de novos produtos. O investimento inicial da formação de um consistente projeto industrial de inovação. Manda as favas à política de patente, parte para a retroengenharia, desmancha o que conhecia, refaz fazendo melhor, inovando, e o Japão sai da crise. No Brasil, não. Congelamento da economia por 20 anos. Venda indiscriminada de terras brasileiras para grupos estrangeiros. De tal modo que daqui a pouco vamos ter espaços territoriais maiores que países europeus na mão de grupos econômicos. E paz, meus senhores, os próprios BRICS, que nós achamos que poderiam ser nossos aliados, estão mergulhando de cabeça nesta concessão de um governo corrompido e completamente incompetente do ponto de vista econômico. O nosso coordenador acaba de me mostrar um papel dizendo que eu tenho mais 55 minutos. Obrigado. Minha gente, é evidente que com o exemplo americano, com o exemplo alemão, com o exemplo japonês, nós temos saída para essa crise. A saída são investimentos públicos, é investimento em educação, a saída é a manutenção da Previdência. E eu não vou negar a vocês que temos algumas coisas a corrigir na Previdência. Por exemplo, Lindbergh, o salário de aposentadoria dos parlamentares. Por exemplo, os salários de aposentadoria do Ministério Público, dos juízes, que ultrapassam o teto a cada momento. Sim, temos algumas coisas a transformar, mas nenhuma para acabar com a segurança da Previdência Pública. Bom, vai daí que ontem ou antes de ontem, fontes do Departamento de Estado norte-americano confessam publicamente que há um tempo atrás já haviam resolvido utilizar o combate à corrupção em outros países para o fim de estabelecimento da hegemonia e do domínio do capital norte-americano no mundo. Minha gente, o combate à corrupção no Brasil entusiasmou a todos nós do começo. Lindbergh e Alice da Mata estão aqui, o Paim. Eu saudei em prosa e verso o começo da Operação Lava Jato. Até o momento que todos começamos a perceber que a finalidade não era a corrupção.
Se a finalidade fosse a corrupção, o José Serra não estava solto, muito menos o Aécio Neves. O governo Temer já teria caído, mas de repente, não mais do que de repente, para evitar que esse processo de dominação do capital financeiro seja interrompido, resolvem, em cima de uma brincadeira, acusar o presidente Lula de ter recebido um apartamento em pagamento de favores. Eu sei exatamente o que foi isso. Vocês já estão cansados de ver os argumentos da defesa do Lula, que são lógicos, são racionais e são absolutos. Vamos tentar recapitular. Dona Marisa havia comprado uma cota de um projeto da Cooperativa dos Bancários. Para vocês terem uma ideia das ambições da Dona Marisa, era a cota que daria a ela um apartamento de fundo sem vista para o mar, do 3º ou do 4º andar. Ao longo de anos, Dona Marisa e o presidente Lula haviam pagado alguma coisa ao redor de 380 a 400 mil reais. De repente, não mais que de repente, o Lula elege a sucessora e sai do governo com 84% de apoio da população brasileira. E entra nesse processo de privatização, de economia liberal, que já fracassou na Europa inteira, que derrubou o primeiro-ministro num plebiscito na Itália, que evita que a Espanha, há mais de um ano, consiga formar um governo, que atrapalha a Merkel na Alemanha e que fez a Inglaterra sair da economia da União Europeia através do Brexit. O único país que parece que sobrevive, Avelães, é o nosso Portugal com a geringonça. A geringonça é o seguinte: Portugal, numa aliança pela esquerda, mandou às favas todas as teses liberais, aumentou o salário dos aposentados, passou a investir com o Estado, levantou os salários e está como o único país da Europa a sair da crise. Minha gente, a candidatura do Lula a presidente da República poria um fim a isso tudo. Eu não vou aqui dizer a vocês que o Lula é objeto da minha devoção. Sou amigo pessoal do Lula. Mas eu não sou devoto de político algum. Eu sou um heterodoxo, inclusive em matéria de ideologia e de economia. Pela esquerda sempre. Mas eu não diria a vocês que nós não teríamos a possibilidade de ter um candidato melhor do que o Lula a presidente da República. Mas eu parto de um princípio, que é o princípio da alavanca. Nos deem um ponto de apoio e veremos o universo. O Lula, por suas políticas somadas ao fracasso do governo liberal, é o único ponto de apoio, é a esperança de uma interrupção desse maldito processo de liberalização da economia brasileira. Eu acho que na contraposição de Davos, defender o Lula hoje é defender a democracia, é defender o Estado Social, é defender a soberania de um país como o nosso Brasil. E é por isso que nós estamos aqui. E mais do que o Requião, estourando o tempo contra a opinião da coordenação, o que vale nesse encontro é a presença e a força de vocês aqui em Porto Alegre, dizendo não, dizendo que o Brasil quer de volta a sua dignidade e que a possibilidade do presidente Lula disputar a próxima eleição presidencial numa frente ampla, nacionalista e progressista, não pode ser tomada do povo brasileiro. Por isso, eu quero agradecer a cordialidade de Porto Alegre ao nos receber. Diziam que seríamos hostilizados por uma população dominada por sentimentos de direita. Não foi isso que encontrei aqui. Encontrei o mesmo espírito que acolheu Getúlio Vargas, o mesmo espírito gaúcho que viabilizou tantas mudanças no Brasil. Vocês são mais importantes que o nosso encontro e façam valer com toda a força a presença de cada um amanhã. Valeu, minha gente. Muito obrigado.
Nós gostaríamos de, primeiro, dizer que nós temos várias representações internacionais aqui, da Venezuela, da Bolívia, da Argentina, do Uruguai. Nós temos representações sindicais dos movimentos sociais desses países. Nós queríamos fazer uma saudação especial às companheiras e companheiros que estão do lado de fora da Assembleia, sentados no chão, acompanhando esse debate, interagindo esse debate internacional. A gente agradece a paciência e a compreensão em função desse processo, mas estamos todas e todos juntos nessa dinâmica de fazer o nosso ato anti-Davos. Nós temos vários deputados e deputadas federais e estaduais que estão aqui. Nós temos o nosso governador Wellington, do Piauí. Nós vamos citando as pessoas na medida do possível, né, desse nosso evento. E eu imagino, não sei se do lado de dentro ou do lado de fora, estão aí as rádios comunitárias que se articularam para fazer uma cobertura em rede e levando para todos os estados brasileiros, inspiradas na rede da legalidade, aí em defesa da democracia. Uma saudação muito especial, porque isso foi um esforço das rádios comunitárias, que não foram buscar nenhum apoio, a não ser delas mesmas, para montar essa rede. E eu agora também queria chamar aqui uma representante da juventude, que é protagonista, tem sido protagonista aí da resistência ao golpe e também da construção do Fórum Social Mundial em Salvador, de 13 a 17 de março em Salvador, e que está aqui também fazendo a defesa da democracia e pelo direito aí de Lula ser candidato. Bom, eu quero apresentar aqui então a presidenta da União Nacional dos Estudantes, Mariana Dias. A Uni somos nós, nossa força e nossa voz. Bem, boa tarde a todos e a todas. Tem muitas autoridades, muita gente importante aqui presente. E quero saudar todo mundo. Não dá para falar o nome de um por um, porque já chegou Lídice, já chegou governador, já chegou Suplicy, e a gente acaba perdendo muito tempo saudando a mesa, mas quero falar da importância de uma construção como um Fórum Social Mundial, promover um ato como esse aqui em Porto Alegre, porque traz as lentes do mundo para o problema e para a dificuldade que o Brasil vive. E eu acho que é importante que esse fórum também, ele tenha a capacidade de despertar cada vez mais a solidariedade entre povos, que é uma das missões do Fórum Social Mundial. E nesse momento, pelo momento delicado e por tamanha truculência que o nosso país tem vivido, o Brasil precisa de solidariedade internacional. Porque quando querem rasgar a Constituição de um país, e quando querem e tentam fazer com que o judiciário possa ser o grande poder que manda e desmanda, inclusive na política e nas decisões do povo, isso é estado de exceção, isso é estado de ditadura. E ainda que não queiram falar sobre isso, eu acho que os movimentos sociais precisam falar sobre isso. O estado de exceção que existe no Brasil hoje é perverso. O estado de exceção de querer calar e criminalizar a política para dizer que políticos não podem ser candidatos a presidente da República por estarem bem nas pesquisas é grave e precisa ser denunciado. E nessa perspectiva, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas trouxeram as suas sedes, a Casa dos Estudantes, para Porto Alegre. Para esses dias que antecedem e para o dia da votação, os estudantes brasileiros terem sede nessa cidade que precisa ser batizada como a capital da democracia. Porque falaram que a gente não ia poder se manifestar aqui. Falaram, inclusive, que nós seríamos menores do que aqueles que querem a prisão do ex-presidente Lula.
mas nós somos muito, e acho inclusive que os discursos aqui precisam ser poucos, porque o que precisa ser grande mesmo é a nossa marcha agora no final do dia, para a gente deixar o recado da resistência, o recado que tem povo na rua de Porto Alegre e povo na rua pedindo democracia e pedindo um país justo para todo mundo. E um país justo perpassa por eleições justas. E por isso, com coragem, a União Nacional dos Estudantes se posiciona. Nós queremos que Lula tenha o direito de ser candidato a presidente da República e não admitimos nem um julgamento sem provas e de forma injusta, muito menos a prisão de um homem que até então é inocente. Porque se Moro e se o TRF4 não tem capacidade de comprovar que Lula tem algum envolvimento com qualquer que seja escândalo, ele é inocente e o povo brasileiro precisa levantar para dizer que as eleições é o mais alto grau de instância da democracia do nosso país. E ela precisa ser garantida de forma intacta e justa. Por isso, eu acho que a gente precisa sair daqui a pouco, correndo, para falar isso em alto e bom som, para ecoar nos 4 cantos do país, que nós queremos democracia, que nós queremos um país justo e que nós queremos eleições limpas. Muito obrigada. Bom, Guilherme, vamos? Bom, nós vamos ouvir agora o representante do MTST, o Guilherme Boulos. Por favor. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde à mesa, aos organizadores do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre. Hoje aqui em Porto Alegre se junta a luta pela democracia com a luta por direitos. E são exatamente esses 2 pilares que têm sido feridos no nosso país pelo golpe. O que nós estamos enfrentando aqui hoje e no julgamento que ocorrerá amanhã é a continuidade desse golpe. Um golpe que começou retirando uma presidenta eleita legitimamente pelo povo para colocar uma quadrilha no lugar. Um golpe que seguiu e segue com uma agenda de retirada de direitos, com reforma trabalhista, com congelamento de investimento social, agora querem botar a reforma da Previdência, uma agenda antinacional e antipopular que não foi eleita pelo povo. E um golpe que segue agora com a tentativa de retirar o presidente Lula do processo eleitoral desse ano. Retirar o candidato mais popular em qualquer pesquisa a partir do tapetão do judiciário. Isso é golpe. É uma condenação sem qualquer prova, sem qualquer crime. É uma condenação política, em que um juiz lá de Curitiba, que não tinha sequer competência para julgar o processo, este juiz vestiu a camisa de chefe de partido político, se comportou como acusador e condenou o presidente Lula sem nenhuma prova. Amanhã, o TRF4 vai poder decidir se segue com essa farsa ou se interrompe essa farsa. Se segue com a aplicação do golpe no nosso país ou se interrompe isso. O que está em jogo nesse momento é a luta pela democracia. E é também o enfrentamento aos retrocessos aos direitos sociais. Por isso, foi importante e muito oportuno que se estabeleça essa sessão do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, na ocasião do julgamento. Nós estamos diante de uma encruzilhada. E nessa encruzilhada, a questão não é se gosta ou não se gosta do presidente Lula. O que está em jogo aqui é o futuro da democracia no nosso país. E é isso que nós temos que defender com unhas e dentes nas ruas de todas as formas em que for necessário. A lição que é preciso aprender desse processo
desse golpe, de tudo o que estão fazendo, é que não basta a gente fazer a disputa dentro das instituições. Cada vez mais a gente derrotar esse projeto vai depender da nossa força e da nossa presença de rua nos 4 cantos desse país. E é isso que nós temos que fazer nesse momento, aqui em Porto Alegre e em cada cidade brasileira. Esses dias foram lá o pessoal do MBL Lindbergh, lá para casa do Lula, querer encher boneco, querer fazer provocação. A nossa resposta foi juntar o povo da ocupação, povo sem medo de São Bernardo, e enxotar eles de lá. E é assim que nós vamos ter que fazer. Chega! Amanhã, no ato que está marcado também lá em São Paulo, a justiça, essa mesma justiça que quer condenar o Lula sem nenhuma prova, mas que o Temer, com mala de dinheiro sobrando e com gravação, está lá no Palácio do Planalto, que o Aécio, dizendo que ia matar o primo antes de delatar, está no Senado Federal. Essa mesma justiça disse que nós não vamos poder ir para a Avenida Paulista amanhã, que vai fechar a avenida para nossa manifestação. E a definição dos movimentos sociais é, após a concentração do ato, marchar até a Avenida Paulista e tomar as ruas lá em São Paulo. Esse vai ter que ser o caminho. Se eles fecham a porta, a gente vai ter que ter força para arrombar essa mesma porta para garantir a democracia no nosso país. Vamos à luta! Obrigada, Boulos. Obrigada, Boulos. A luta do movimento do Sem Teto tem nos inspirado por essa tomada das ruas que nós estamos precisando reaprender a fazer juntos, né? E eu queria agora chamar a nossa querida deputada Alice Portugal. Foi. Companheiros, companheiras, uma tarde especial, uma tarde de organização da nossa ação contra esta ofensiva neoliberal que se expande pelo mundo. A pesquisa da Oxfam do Brasil, encomendada para Davos, fórum que contestamos, deu conta de que os 82% da riqueza gerada entre 2016 e 2017, ficou com 1% mais rico da população mundial. E isso, para nós, é algo que significa o resultado, que significa um grande acúmulo de riqueza e de capital que as elites do mundo, que o capital vem fazendo em direção a direitos, a nacionalidade e a existência dos mais pobres. Por isso, o Fórum Social Mundial, ao realizar essa prévia em Porto Alegre, joga um papel fundamental para questionarmos os frutos deste golpe maldito que tirou do poder a presidenta eleita, que hoje pela manhã esteve com as mulheres nas ruas de Porto Alegre, e que, sem dúvida para nós, é um momento em que temos que gritar e devolver, como carta e como ação de Porto Alegre, as insígnias de que não nos calarão, não nos amedrontarão e não nos dividirão. Como líder de uma pequena bancada, mas ruidosa bancada do PCdoB, na Câmara dos Deputados, mas tendo nesse momento a sensação de representar a todos que se rebelam, a todos que resistem no plenário daquele contaminado foro legislativo. Aquilo tem sido para nós uma tortura cotidiana.
a verificação do que o senhor Eduardo Cunha dirige o país, orquestra a sua bancada diretamente da cela em Curitiba e tenta chegar mais perto de Brasília a cada momento com os seus carregadores de malas e o seu marionete que vai para Davos babar a retirada de direitos dos trabalhadores brasileiros com a sua reforma trabalhista e vai anunciar a tentativa de fazer com que a Caixa Solidária da Previdência Social, que é matéria fina por se tratar de um pacto entre gerações, onde as pessoas, quando estão ijas, colaboram para que na sua incapacidade laboral ou mesmo na chegada do seu tempo de gozar a aposentadoria o faça. A reforma da Previdência é o texto mais cruel, é um escárnio contra os trabalhadores, as mulheres, especialmente as mulheres negras que são o subsolo da pirâmide social brasileira pela imposição desta elite. Por isso, esse momento é de fato, Boulos, o momento em que os direitos que estão sendo vilipendiados e a luta pela democracia, vorazmente ferida por esse golpe, se unem. Este encontro suprapartidário, internacional, amplo, é um encontro que deve significar essa amálgama, que é a única liga que poderá fazer com que viremos o jogo no Brasil, com que possamos fazer com que o Brasil tenha de volta nas mãos do seu povo a capacidade de orientar-se por si próprio. É uma única forma, unidos, que teremos que denunciar que o Lula inocente está sendo condenado com hora e data marcada por convicções, e nós não queremos que ele seja julgado nem acima nem abaixo da lei, pois dos autos na lei não há provas e qualquer condenação é golpe, é continuidade do golpe para nos calar, para nos afastar do processo político. Nós do PCdoB que temos a nossa pré-candidata e temos a pré-candidata para dar voz a essas ideias, entendemos que é necessário garantir o Lula no processo eleitoral para reordenarmos a marcha democrática brasileira. Portanto, temos a clareza que o Fórum Social Mundial em Salvador, e eu como baiana e soteropolitana, os convido a estar com igual energia a partir dessa prévia gaúcha, para que possamos andar em direção às eleições livres que, fim ao cabo, não estão garantidas ainda. É necessário entender que eleger um parlamento capacitado, com raiz democrática, com representatividade para além do peso do dinheiro como cabo eleitoral, que nos lamentavelmente levou a esse estado de coisas do Brasil, a ilegitimação da política, a criminalização da política, que isso será tarefa das lideranças, que sem dúvida em boa parte se reúnem hoje em Porto Alegre. Portanto, como uma deputada que sofre os rigores de um plenário insalubre, como uma líder que coordena uma ruidosa bancada, e sem dúvida como alguém que no dia a dia grita por essa democracia, quero dizer que este nosso momento é um momento de luta, mas também de celebração de que é possível virar o jogo, é possível virar a mesa, é possível fazer de novo um Brasil que possa sonhar com direitos iguais, com menor desigualdade e com menos raiva. E Chico Buarque nos disse este ano, com muita clarividência, a raiva, filha do medo, a raiva, mãe da covardia. Eles têm medo de Lula e de todos nós, por isso tanta raiva. E eles promovem a covardia, porque não têm a coragem
de nos enfrentar de frente, de perguntar ao povo se quer de novo o sabor da liberdade, o sabor dos direitos. Portanto, vamos entender que é possível trabalhar consciências, corações. É preciso fazer com que a população a cada dia, em cada porta, compreenda a política como ferramenta de transformação social e que possamos efetivamente constituir neste processo político uma nova morada para as ideias avançadas, para as ideias da igualdade, para a diminuição das desigualdades sociais, para o retorno dos direitos trabalhistas, para o impedimento dessa reforma da Previdência e para a garantia que o Lula esteja na chapa, na urna das eleições. Não a criminalização da política. Viva a democracia! Viva Porto Alegre! Forte abraço e vamos ao Fórum Social Mundial. Pessoal, estamos indo bem na nossa dinâmica aqui. Convidar o companheiro Antônio Lisboa, da Executiva Nacional da CUT, que é uma das organizações aí do Conselho, do Organização do Fórum. Por favor, Antônio, passa para aqui conosco. Como eu disse, o Fórum Social Mundial de 2018 acontece de 13 a 17 de março em Salvador, na Bahia. O debate, a discussão dentro do Conselho Internacional para a realização do Fórum em Salvador, na Bahia, teve a ver com o caráter político que representa fazer um Fórum Social Mundial no Brasil, nessa conjuntura, e fundamentalmente pelo protagonismo das mulheres, dos movimentos dos povos de matriz africana, da juventude e dos povos indígenas. E nós contamos com o apoio desde o início do governo do Estado da Bahia. Então passo aqui o nosso ex-governador e secretário Jacques Wagner para fazer a sua fala. Bom, boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde. Lá na Bahia a gente responde. Aê! Para animar a tropa. Bom, gente, antes de falar propriamente, eu não resisto a contar um caso, porque eu queria cumprimentar todo mundo aqui, mas é muita gente. E aí, se eu for cumprimentar todo mundo, gasta muito tempo. Então eu vou contar um caso só para animar um pouquinho a nossa militância, de um prefeito do interior que toda vez que ia para uma reunião, ele cumprimentava um por um de todo mundo que estava aqui no palco. Depois ainda ficava identificando alguns na plateia. E o assessor disse para ele: o prefeito, assim isso demora muito, entra logo no assunto. Fica um negócio chato, mais de meia hora cumprimentando todo mundo. Aí o cara falou: como é que eu faço? O senhor vai numa escola, fala professores e alunos. Vai no hospital, o senhor fala médicos e pacientes. Vai no quartel, o senhor fala soldados e oficiais. E foi falando. Ele falou: valeu, obrigado. Aí marcaram a reinauguração do cemitério da cidade. E o cara não tinha ensinado para ele o que ele tinha que fazer, mas ele se apertou e falou: conterrâneos e subterrâneos. Então eu queria cumprimentar todo mundo aqui, para animar um pouquinho, trazer o nosso axé da Bahia, o abraço do governador Rui Costa, convidar realmente cada companheiro e companheira para que possa reforçar o nosso Fórum Social Mundial a partir do dia 13 de março, lá em Salvador, que eu acho fundamental nesse momento de crise, não só no Brasil, mas de crise de valores no mundo inteiro, que a gente esteja reunindo, reaglutinando, fortalecendo nossos argumentos para fazer os grandes embates que estão por vir. E, portanto, eu queria que a maioria dos companheiros pudesse comparecer, porque eu acho que esse é o momento de fermentar ideias e preparar ferramentas de luta pelo que a gente tem para lá frente. Eu não vou repetir, eu acho que já está muito claro. Estou vendo aqui o nosso ex-ministro da Justiça, o Requião, já colocou. O judiciário, nesse episódio do Lula, deixou de ser judiciário e passou a ser líder da torcida organizada. Líder da torcida organizada que tenta fazer o time deles ganhar, querendo que o nosso não entre em campo. Efetivamente, as 260 e poucas páginas da sentença do juiz Moro já foram motivo de inúmeros escritos
e já foram para lá de desmontadas por todo tipo de gente, articulista, jornalistas, estudiosos, juristas, daqui do mundo inteiro. Está virando, na verdade, uma vergonha para nós todos, para o Brasil. Eu gosto sempre de dizer que depois de 85, depois de 21 anos de governo autoritário e militar, e civil também, né? Porque muitos participaram, nós vimos numa caminhada de aprofundamento da democracia brasileira, de solidificação da democracia brasileira. 2016, a gente já comemorava 31 anos de democracia ininterrupta, que na República Brasileira já era ou já foi o maior período de democracia ininterrupta. E os conservadores, os liberais, como queiram chamar, eu não acho que aqui no Brasil a gente tem elite. A gente tem ricos. Porque o cara, para ser elite, precisa pensar o seu país. A gente, tem rico que olha o Brasil para ganhar dinheiro e para gastar lá fora. Não é uma elite, como foi citado aqui pelo próprio Requião, de um Henry Ford, que pensa o seu país, como capitalista que foi, mas pensa o seu país e pensa como crescer e como ganhar dinheiro, mas dentro do mínimo de racionalidade. Nós temos aqui usurários. Então, é importante que a gente perceba que depois da vitória da Dilma, os caras entraram em desespero. Era a 4ª derrota, olhavam para 18, seria a 5ª derrota, será a 5ª derrota, com certeza será a 5ª derrota. E no desespero deles, começaram a inviabilizar a caminhada do segundo governo da Dilma. Não preciso explicar para vocês o cemitério de direitos sociais que esse governo virou, o cemitério da inteligência nacional, o cemitério da base industrial brasileira, o cemitério de sonhar o sonho que estava começando a virar realidade de a gente ser um país mais justo e mais igual para todos. Ao contrário, aprofundam as desigualdades. 5 famílias têm o patrimônio de 100 milhões de brasileiros. 5 famílias têm metade do patrimônio nacional. É a maior taxa de desigualdade do mundo. Então, o diagnóstico nós já temos. A tentativa de interdição do Lula é a tentativa de interdição da democracia. Por isso, nós que aqui estamos, que temos um projeto, temos que ter a clareza também que a ameaça não é só o nosso projeto. A ameaça é a democracia. E, portanto, como todo governo golpista ou sem legitimidade, nós temos que ter a capacidade de transbordar daqui. Porque há, inclusive hoje, e não é ruim, ao contrário, é bom para nós, setores conservadores, democráticos, que já condenam a tentativa de golpe de interdição. E nós precisamos ganhar cada vez mais as ruas. E estamos ganhando. É claro o volume de pessoas que se associa à nossa indignação, dentro e fora do Brasil. Então nós estamos precisando de rua, cada vez mais rua, porque democracia não se constrói no gabinete. Democracia a gente constrói na rua, na praça, na fábrica, na escola e na igreja. Quebrando as portas, como o Boulos falou, ou sem quebrar as portas. Aí depende do jogo, a gente não pode antever. Nós temos que ter a capacidade de ir para a rua e contagiar o Brasil na luta pela democracia. E depois nós vamos fazer a luta de 2018. Lula presidente, não tem plano A, B, C ou D. Nós só temos plano L, é Lula presidente.
Antes de chamar a nossa próxima convidada aqui, componente da mesa, eu queria fazer um comunicado e também um convite a todas as mulheres dos movimentos sociais, aos coletivos e organizações feministas, que durante o próximo Fórum Social Mundial, no dia 16, nós teremos a Assembleia Mundial das Mulheres, e nesse momento, nesse dia, não será possível registrar qualquer outra atividade no fórum, para que todas as mulheres tenham direito de participar da sua Assembleia. Então, nenhuma organização que estiver pretendendo fazer alguma coisa, pense em fazer no dia 16 e chamar suas mulheres, porque elas virão para a Assembleia Mundial das Mulheres, e nós queremos que as mulheres dos movimentos e organizações juntem-se a nós para a construção da pauta política dessa Assembleia. Então, eu aproveito, então, para passar a palavra para a nossa companheira, representante do MST, que está conosco nessa caminhada, Eliane Moura, já convidando para vir construir junto conosco a Assembleia Mundial das Mulheres no Fórum Social Mundial. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde, essa mesa. Boa tarde, lutadoras e lutadores do povo. A primeira coisa que nós queremos dizer é: nós vamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva! Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Nós vamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva, mas isso significa que as nossas tarefas, que o nosso trabalho, não basta a construção deste processo de defesa do direito de Lula ser candidato. As nossas tarefas se aprofundam como classe trabalhadora de uma maneira histórica, porque o nosso inimigo, que está reunido em Davos, está reunido para pensar como vai avançar o saque sobre nossas riquezas, sobre nossa natureza, sobre nossa gente, sobre nosso povo, sobre nossa terra, sobre nossa água, sobre o nosso petróleo, sobre tudo. Saquear nossos direitos. E se deixarmos, eles saquearão a nossa dignidade. A reunião em Davos, a reunião dos podres de ricos, é a reunião para pensar como extorquir, como arrancar mais trabalho globalmente. Como carrear essa riqueza para a mão de poucos. Portanto, minha gente, as tarefas da classe trabalhadora não são nacionais, são internacionais. As tarefas da classe trabalhadora não são só de agitação e propaganda, porque Lula não é um Messias, é uma liderança popular, nacional, nossa, do povo brasileiro, mas não é o salvador da pátria. A pátria será salva por uma classe trabalhadora organizada, viva, ativa. E essa organização, minha gente, é tarefa para ontem, para já. E ela tem 3 pilares centrais. Nós precisamos investir fortemente em formação político-ideológica. Não é mais possível nós vivermos de leituras de WhatsApp, Facebook e redes. Nos ajuda, nos ajuda.
mas nós temos que ir para a literatura. Nós temos que aprender os conceitos, nós temos que entender da luta de classes, da construção de força política. E isso, minha gente, é sentar a bunda e estudar juntos, juntas. Então, retomar os processos de formação política é fundamental. Segunda tarefa, nós temos que retomar os nossos processos de organização de base. Organização de base, núcleos, grupos, o nome que queiramos dar, não importa. O que importa é que nós temos que ter mecanismos de estarmos juntos para construir os processos e decidir os processos. Ninguém mais está na época de correr atrás de uma mega liderança. As pessoas têm o dever e o direito de construir juntas e decidir juntas as coisas. Mas isso sem um esquema de organização faz como? Redes. A rede é para marcar reunião. A gente precisa se ver, se olhar, se tocar. Terceiro, desse tripé da organização nossa, a tarefa das lutas, gente. Das lutas que não poderão mais ser fragmentadas. Nossas lutas que não pode ser do meu quadrado. O meu quadrado sem terra, o teu quadrado metalúrgico, o teu quadrado professora, o teu quadrado sem teto. Porque de quadrado em quadrado, nós seremos derrotados. Nós temos que sair das nossas cerquinhas e construir juntos, mais articuladamente, os processos. Mais profundamente, sem medo de compartilhar as lideranças, as falas, as vozes, as caras, os rostos, tudo. Então, minhas companheiras e meus companheiros, a jornada que nós temos pela frente é uma jornada intensa, profunda, porque nós estamos vivendo a ofensiva neoliberal. É um golpe de Estado contra direitos. E a nossa contra-ofensiva precisa estar à altura. Então, esse é o recado que nós queremos dizer, enquanto sem terra, enquanto campo popular, enquanto via campesina, enquanto mulheres e homens. Essa construção de unidade precisa ser tecida delicadamente. A juventude precisa seu espaço. Nós mulheres, nós não estamos mais falando de que a gente quer ter um pedaço, um canto, 5 minutos, estar na mesa. É muito mais que isso. É estar par e passo de todo o processo. Em todos os aspectos. Nós estamos falando das negras, dos negros, das opções sexuais. Nós estamos falando das bandeiras ambientais, das tantas bandeiras. Que não pode ser uma colcha desconectada. Precisa ser uma colcha conectada. Bem costurada, bem amarrada, com muito carinho, com muita solidariedade, com muito respeito. Uns pelos outros, umas pelas outras. Esse trabalho, essa luta, essa jornada é por tudo. Se nós olharmos para o Lula agora, nós estamos falando dos 400 anos, nós estamos falando da escravidão, nós estamos falando da ofensa, nós estamos falando da superexploração, porque o Lula é uma síntese. O Lula é uma síntese da nossa cara, do nosso sangue, da nossa história, da nossa gente. Por isso que o Lula é insuportável para a classe dominante.
Ele é insuportável, intolerável. E é por isso que o Lula nos desperta o que há de melhor em nós. Porque ele é uma síntese. É um símbolo. E símbolos a gente não larga nunca. Símbolo é nosso. Símbolo é da nossa carne. E com isso, eu quero convidá-los e convidá-las a que a gente grite juntos o que a gente costuma gritar nas nossas atividades. E quando a gente fala pátria livre, nós estamos falando livre de tudo isso, de toda essa tranqueira que o capitalismo nos impõe. Mas também a gente está dizendo que a gente está dizendo livre porque é a construção de um projeto popular, democrático e popular. Então eu vos convido e vos convido a ficarmos em pé e gritarmos: venceremos para essa grande pátria livre. Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! E seremos milhões. Antes de anunciar a fala do senador Paim, uma saudação, anunciar que a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, também chegou aqui. Pode entrar, companheira Gleisi. Companheiro Paim, vai fazer a saudação tradicional, né, Paim? 2 minutos. Eu prometi 2 minutos. Não. Primeiro dizer boa tarde, amigos e amigas. Dizer também para vocês que eu sei o esforço que todos vocês fizeram para estar aqui. Seja de ônibus, alguns de carro, de avião, e outros vieram do interior, e vimos o MST naquela bela caminhada para estar hoje aqui. Vocês são efetivamente os nossos líderes. Sem vocês, nós aqui, senadores, governadores, deputados federais, estaduais, mesmo líderes sindicais, não somos nada. Por isso, palma esta militância que faz a diferença no Brasil e no mundo. Meus amigos do Fórum Social Mundial, eu tenho 2 minutos ainda. Eu quero só falar, mas muito rápido, de 3 pontos, mas com muita síntese. 1, me digam somente uma prova, uma única prova para condenar o presidente Lula. Tem prova ou não tem? Tem prova ou não tem? Se não tem prova, não tem crime. Por favor, o presidente tem que ser absolvido já, seus juízes aqui do Rio Grande. Queria também falar ainda das últimas 2, porque não tem como eu não falar. O meu mundo dentro daquele parlamento é defender os interesses dos trabalhadores, aposentados, pensionistas, deficientes, todos que são discriminados. Essa reforma trabalhista é o maior crime que eu vi no longo da minha vida. Eu tenho 67 anos. Nunca vi algo semelhante. O que eles aprovaram lá vai ficar comprovado na caminhada. Abre espaço de forma definitiva para o trabalho escravo. E nós não podemos permitir. O que é esse trabalho intermitente que diz que tu ganha alguns centavos por hora se trabalhar 17 horas durante um mês, porque eles podem te dar 1 hora num dia, 3 horas no outro dia, no fim do mês tu tem que devolver R$3, porque tem que fechar as contas da Previdência. Que reforma trabalhista é esta que diz que mulher gestante pode trabalhar em área insalubre? Por amor de Deus,
Não há um país do mundo que tenha uma lei semelhante a essa. Mas vamos fugir rapidamente para a Previdência. E numa síntese, primeiro, a CPI mostrou que a nossa Previdência não é deficitária, é só parar de sonegar, de roubar e de cobrar dos grandes devedores, que são principalmente os banqueiros. Por isso, Temer, disseram aqui que tu está em Dáver. Está lá em Dáver? Pois se está, fique lá e tire as garras da Previdência. A Previdência é do povo brasileiro. Não precisa voltar mais para cá. Não precisa voltar mais. Agora, se quiser voltar, Jacques Wagner, eu queria aqui convidar ele para estar com a gente, porque eu vou estar lá no Fórum Social da Bahia e falar para o nosso povo. Vem, Temer. Eu sei que você não vem, como você não tem coragem de estar no estádio de futebol. Entre no estádio de futebol e eu anuncio lá. Está aqui o presidente Temer. Claro que ele não vem. Por fim, pessoal, por fim, só dizer isso. O presidente Lula vai concorrer, independente, senhores juízes, do resultado de amanhã. O Lula vai concorrer e vai ser eleito presidente da República desse país, mais uma vez, independente da vontade de vocês. Meus amigos, não esqueçam, eleger o presidente Lula é importante, mas aquele congresso indecente, que eu vi caçar, eu estava lá e estou lá, né? Eu vi caçar uma presidenta da República inocente por um congresso indecente. E eu perguntei ainda há poucos dias para alguns senadores e deputados: por que caçaram a presidenta? Tu lembra? A maioria nem lembra mais. Nem lembra mais. Ah, foi uma tal de pedalada. Então me explica o que é pedalada. Ah, eu vou saber o que é pedalada. Deve ser andar de bicicleta. Onde nós estamos, pessoal? Por isso, a presidenta Dilma não está aqui. E eu vou dar esse depoimento que nunca dei em público. A presidenta Dilma, pergunto para mim: pai, mas é bom para ti que a Dilma concorra também para o Senado? A Dilma escolhe o cargo que ela quiser aqui no Rio Grande. Eu terei muito orgulho de caminhar do lado dela, se for necessário, para o Senado, para deputado, aquilo que ela quiser. Aquilo que ela quiser. Volta a Dilma, aquilo que ela quiser. A Dilma, a presidenta Dilma, eu conheço, talvez vocês não saibam, há mais de 40 anos. Ela e o Carlos Araújo, já falecido, ex-esposo, foi que me tiraram de dentro da fábrica para me convocar para concorrer a dirigente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. E agora, só com essa lembrança eu encerro. A Dilma é nossa, o Lula é nosso. A Dilma é povo, o Lula é povo, e nós somos o povo brasileiro com muito orgulho. Nos aguarde, 2018, nós voltaremos com Dilma e com Lula para presidente. Um abraço a todos vocês. Voltem com muita alegria para os seus estados. Pacientemente, a nossa companheira Manuela Dávila, que além de ser uma liderança, liderança da juventude, excelente comunicadora, eu sou sua fã, e também está aí como pré-candidata, num processo em que ela quer também a presença e o direito de Lula ser candidata, não é, Manuela? Boa tarde, companheiras, companheiros. É muito bonito, tantos anos depois, ver Porto Alegre cheia de mulheres e de homens
que sabem e que lutam para que um outro mundo seja possível. Para nós e para mim, que sou de uma geração, Mauri, que construímos o primeiro Fórum Social Mundial nessa cidade, juntos com quase todos vocês que estão aqui, com todos vocês que estão aqui, ver a nossa cidade em 17 curtos anos ser separada de um 2001 de sonhos, de debates intensos sobre como nós construiríamos uma democracia mais radical e alternativas de desenvolvimento social para o povo. Ver essa Porto Alegre, que antes ainda tinha sido da legalidade, que antes ainda tinha sido do orçamento participativo, mas que naquele 2001 era Porto Alegre dos sonhos, e que esboçou os primeiros governos, senador Requião, democráticos e populares do nosso continente, aquela Porto Alegre que contagiou o mundo, é hoje a Porto Alegre marcada pela judicialização da política, a Porto Alegre marcada pelo debate que é muito mais profundo, e é isso que nós temos que ter a convicção e dizer aos quatro ventos, é muito maior do que a hipótese do Lula ser ou não ser candidato, porque Lula ser ou não ser candidato é reflexo da judicialização da política e da não necessidade da democracia para o neoliberalismo celebrado em Davos no dia de hoje. Quando nós defendemos e gritamos que Lula tem o direito de ser candidato porque ele é inocente, porque não há provas, nós estamos dizendo que as saídas que nós queremos construir, que nós sonhamos construir para a crise, são as saídas radicalmente democráticas de construção de projetos de desenvolvimento nacional. É isso que está em jogo. É isso que faz com que a gente se reúna aqui. É isso que faz com que nós não possamos, em nenhuma hipótese, admitir eleições sem Lula. A minha candidatura, a candidatura de vários militantes que estão aqui do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, é a candidatura que acredita que as eleições livres são as eleições com Lula. É a candidatura que acredita que o juízo político se dá nas urnas. Vários de nós somos parlamentares, aqui nós estamos às dezenas. Nosso governador do Piauí, dezenas de parlamentares, senadores, vereadores, todos nós sabemos. O juízo político é o juízo do povo nas urnas. E é esse juízo ao qual deve ser submetido o ex-presidente Lula. Nós precisamos compreender, e eu vou terminar antes do Mauri começar a me chamar, porque a intimidade, tem um ditado popular que diz que intimidade só traz duas coisas, senador Paim: o filho, né, ou constrangimento. O Mauri, como me conhece desde que eu sou pequena, ele vai começar a dizer assim, é o tempo, porque, né, como ele me disse hoje aqui, é Fórum Social Mundial. Todo mundo com a mesma legitimidade, esse é o nosso espírito. Mas eu quero concluir dizendo que das mais importantes lições que nós devemos tirar do golpe misógino que sofreu a presidente Dilma é que o golpe não aconteceu apenas para tirar a presidente Dilma do poder. Nós vivemos os intensos desdobramentos dele. A reforma trabalhista, com o trabalho já semi-escravo, a emenda constitucional 95 que pune a todos, mas pune sobretudo a nós mulheres. Porque quando o Estado é diminuído e as suas políticas sociais são diminuídas, somos nós que ficamos presas dentro de casa, sem voltar à vida e ao espaço público. É preciso estar atento a isso. É por isso também que nós levantamos a nossa voz. É o golpe da reforma da Previdência que se avizinha e é o golpe que tenta destruir a democracia, mesmo pequena, mesmo ainda frágil, mesmo ainda jovem, que nós construímos de 89 para cá. Portanto, companheiros, companheiras de muitos sonhos, de muita história, de muita luta, os fóruns sociais mundiais nos inspiram a pensar que o mundo pode ser outro, que o nosso país pode ser protagonista da construção desse mundo e não coadjuvante desse neoliberalismo que mata e que administra aos milhares as mortes das trabalhadoras e dos trabalhadores. É isso que nos move, é isso que faz com que nós sonhemos a luta por esse outro mundo. E desse outro mundo, todas e todos nós temos certeza, Lula deve ser protagonista da construção desse outro mundo possível, deve continuar sendo protagonista, e é por isso que dizemos em alto e bom tom, eleições sem Lula é golpe. É golpe, é o mesmo golpe misógino, é a continuidade dele. Venceremos. Boa luta! Estamos indo bem, pessoal, nós já estamos bem ansiosas e ansiosos para descer para a nossa esquina. Vamos ouvir o professor Antônio Nunes, da Universidade de Coimbra e do Partido Comunista de Portugal. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui convosco. Vinha preparado para uma sessão de reflexão e tinham-me dado 15 minutos para eu ler um texto. Não vou fazer essa maldade, mas sabe bem, para um velho como eu, estar aqui a respirar a juventude que se respira nesta sala.
Dir-vos-ei do texto que tinha apenas isto, transcrevendo um jornal inglês, que é um dos faróis do neoliberalismo. Os que protestam contra a globalização têm razão quando dizem que a questão moral, política e económica mais urgente do nosso tempo é a pobreza do terceiro mundo. E têm razão quando dizem que a onda de globalização, por muito potentes que sejam os seus motores, pode ser travada. É o facto de ambas as coisas serem verdadeiras que torna os que protestam contra a globalização tão terrivelmente perigosos. Isto foi escrito em 2000, agora continua a ser ainda mais válido. E quero dizer-vos que, como reconhece este texto, os motores da globalização neoliberal podem ser parados, ou mesmo postos a andar em marcha atrás. A inevitabilidade da globalização neoliberal é um mito. A tese de que não há alternativa é um embuste. Temos, porém, uma luta difícil pela frente, porque, ao contrário do que também nos querem fazer crer, o neoliberalismo não dispensa o Estado. Exige um Estado forte e está a exigir, praticamente, um Estado de tipo fascista. Porque é disso que se trata. Mesmo na Europa, que se quer fazer passar pela mãe da democracia, os partidos fascistas já estão no governo na Polónia, na Hungria e na Áustria. E as democracias assim chamadas da Europa colocaram os nazifascistas no governo da Ucrânia. Por todo o mundo se vai sentindo o cheiro de formas parafascistas. Aquilo que aconteceu com o reitor de Santa Catarina é uma dessas manifestações. Numa história que li quando era estudante, um inquisidor da Inquisição torturava barbaramente um acusado. Um outro inquisidor, impressionado com a violência da tortura, perguntou-lhe: mas qual foi o crime que ele cometeu? Resposta do torturador: não sei, ele ainda não confessou. O reitor de Santa Catarina não teve tempo de confessar. Torturado moralmente, pôs termo à vida. Eu diria que foi uma morte matada. E é lamentável se não forem chamados à justiça e não forem condenados os responsáveis por essa morte. Diria também que um processo deste tipo de tortura moral é aquele que está a ser vítima o cidadão Luís Inácio Lula da Silva. Condena-no sem crime, condena-no sem provas, aponta-no à opinião pública como culpado. A minha convicção é de que, se um amigo perguntar a esses juízes, mas afinal, que crime ele cometeu? O juiz, como o inquiridor torturador, dirá: não sei, ele ainda não confessou. Nem vai confessar. É uma luta difícil a que temos pela frente. Mas deixem-me valer-me de um dos vossos, ou de um dos nossos, o Chico Buarque, que em tempos de ditadura sonhava e cantava o seu sonho impossível, porque acreditava nele e nos apontava o caminho. É um caminho que não é fácil, é o caminho da luta. Lutar quando é fácil ceder, canta o Chico. Negar quando a regra é vender. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Este não é o chão impossível, este é o chão possível. Muito obrigado, boa luta. Bom, já agradecendo a presença de todas e todos que estão aqui até o fim. A presença até o fim significa a nossa persistência, a nossa teimosia, a nossa capacidade aí de virar esse jogo. Eu quero chamar aqui o Gilberto Leal, da CONEM, do Coletivo Baiano, do Grupo Facilitador do Fórum Social Mundial, para convocar a todas e todos vocês para essa próxima trincheira global, que é o encontro que teremos em Salvador, na Bahia. Bom, obrigado. Mauri e Rita, podem ficar tranquilo que eu não vou usar a minha condição de 53% da população para furar o tempo, não. Bom, companheiros, o momento é de luta, o momento é necessariamente de rebeldia. Eu sei que nem todos podem se rebelar com a intensidade que necessitamos nesse momento. Então, se o assunto é Davos, quero dizer que esse elemento, né, essa criação do Klaus Schwab,
é exatamente uma criação que tem violentado e tem pautado a vida dos povos durante todo esse tempo. Então, dizendo isso, eu quero dizer que para nós da população negra, né, essa luta de resistência, essa trajetória, por um lado de sofrimento, por outro lado de resistência, necessita inclusive que a gente situe, né, historicamente esse momento. Há 183 anos atrás, né, os malês se rebelavam contra o sistema numa tentativa de tomada de poder. Derrotado sim, mas deixou um exemplo de luta muito significativo. Então nós, negros e negras no mundo, estamos nessa trajetória de sofrimento e, por que não dizer, passamos por alguns davos. Se alguém se lembra, a Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, né, no final de um período para o início de outro, 14 potências disseram e dividiram entre si, né, o controle do continente africano. Então, né, isso aí foi um Davos para a África. Então, nós, negros e negras, entendemos a importância da luta. Tem um velho provérbio sancófago que diz o seguinte: precisamos olhar para o passado para entender o presente e projetar o futuro. Então, nós, né, entendemos a importância dessa trajetória de luta e é dessa trajetória que temos que tirar exemplo para a nossa rebeldia do momento atual, desse momento em que precisamos ir para o enfrentamento. E se não formos para o enfrentamento, vamos continuar subjugados a os ditames de Davos, seja desse de hoje, seja dos Davos que já aconteceram há quase meio século atrás, quando essa potência, né, que nos oprime foi criada. Então nós não podemos, né, abrir mão, não podemos dar nenhum passo atrás. O momento é de resistência, o momento é um momento de retirada de direitos e, sendo assim, nós temos que entender o nosso papel de resistência, e os negros e negras têm feito isso ao longo da história. Quando na Constituição do Império, a primeira Constituição brasileira, nos negou a cidadania, nos negou o direito inclusive à educação, de lá para cá nós sofremos e resistimos. E esses exemplos de luta é o que nos faz manter esse compromisso de realmente enfrentar os poderes constituindo, seja nesse país, seja em todo o mundo, né? A trajetória, né, da agenda de luta em 2018, ela é grande e precisamos cumpri-la. Aqui estamos convidando para o Fórum Social Mundial de 13 a 17 de março. Mas antes do Fórum Social Mundial, em Caracas, vamos ter a Assembleia dos Povos. Então precisamos entender essa agenda. Mesmo durante o Fórum Social Mundial, em São Paulo, haverá, né, o Davos para a América Latina, que vai acontecer de 13 a 16 em São Paulo. Então temos que estar atentos. Enquanto estivermos em Salvador, Bahia, discutindo o Fórum Social Mundial, vai estar acontecendo em São Paulo o Davos para a América Latina. Então, é importante que a gente entenda. E depois do Fórum Social Mundial, temos o compromisso do FAMA, né, do Fórum Alternativo da Água. E nós temos que ir a Brasília para esse debate. E por que não dizer, né, como decidiu a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, vamos construir o Congresso do Povo Brasileiro em 2018. Porque essa trajetória e essa agenda de luta só vai ser forte se nós estivermos com esse compromisso. E para encerrar, para a Mauri não passar o papelzinho aqui para mim, porque eu também quero ir para a rua, que lá é o nosso lugar, quero dizer o seguinte: no meu pensamento, mais vale o sofrimento e a angústia entre vitórias e derrota de que o marasmo da acomodação alienante a serviço dos opressores. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Agradecemos a todos aqui, o governador, o Suplicy, a Gleide, que aguentaram aqui, participaram. O fórum tem esse caráter. E agora, ao som do tambor, nós vamos nos dirigir até a esquina democrática para fazer o nosso ato fora Davos. Vamos à luta, companheiro!